Giras, agora sim tá gravando. Foi mal aí, Giras. Galera, vamos lá, tinha esquecido. Recapitulando aqui então, voltando. A nossa progressão aritmética, que também é chamada de PA, é uma sequência de números onde nós temos um valor que é somado a cada termo para encontrar o próximo. Esse número que a gente vai somando, a gente chama de razão. Então, nesse caso aqui, a razão que vai ser representada pela letra R é 3. Porque se você olhar, vai somando 3 a cada termo. 5 mais 3 é 8. 8 mais 3 é 11. E segue, né? Se eu fosse continuar aqui, o próximo elemento aqui dentro, ó, 11 mais 3 seria 14. Tudo bem? 11 mais 3 seria 14. E assim por diante. Então, a PA é isso. É uma sequência onde nós temos uma razão que vai somando a cada termo para encontrar o próximo. Para a gente treinar, Gira, se eu tivesse isso aqui, ó, 10, 16, 22. Nesse caso, a razão seria quanto, galera? Nesse caso aqui, a razão seria 6, tudo bem? Porque se você olhar, está somando 6 a cada termo. Por exemplo, 10 mais 6 é 16, 16 mais 6 é 22 e assim por diante. Fechou? Giras, a qualidade tá de boa? Ô, Giras, como tem alguns que a imagem está ok, então eu imagino que possa ser a internet. Mas é isso, se prejudicar, vocês me falam, que aí eu posso ir, eu volto aí atrás, explico de novo, reviso, viu? Mas vocês vão me avisando aí. O importante é esse aqui mesmo, vocês falarem aí como é que tá em todo mundo, para eu saber. Pode ser que seja a internet, então, viu, Giras? Mas aí você me avisa, viu? Se ficar com dúvida, você pergunta aí que eu volto, beleza? Nós vamos trocando a ideia. Giras, enfim, então, nesse segundo caso, a razão é 6. Por quê? Porque está somando 6 a cada termo para encontrar o próximo. Ó, 10 mais 6 é 16, 16 mais 6 é 22. Se eu continuasse, 22 mais 6, 28 e assim por diante. Então, isso é uma PA, né? Daqui a pouco nós vamos ver a formulazinha do termo geral e da soma, mas de um modo geral, PA é isso aqui. É uma sequência onde eu vou somando a razão para encontrar o próximo termo. Quer ver outro exemplo, um pouquinho diferente? 7, 7, 7, 4. Nesse caso, eu posso falar que isso aqui é uma PA? O que vocês acham? Posso falar que isso aqui é uma PA, Giras? E aí? Posso, né? Você fala, Zé, mas não está aumentando, não. Giras, mas veja bem, para ser PA não precisa aumentar. Aí você fala, Zé, você não falou que a razão é somada? O que acontece? A razão é somada, mas, por exemplo, e se a razão for negativa? Os termos vão acabar diminuindo. Então, não necessariamente os termos vão aumentando. Nesse caso mesmo, se não está aumentando e nem diminuindo, é porque a razão é zero. É porque eu estou somando zero. Ó. 7 mais zero é 7. 7 mais zero é 7 de novo. Então, se não aumentou nem diminuiu, é porque a razão é zero. É o que a gente chama de PA constante, né? Um outro caso que vai diminuindo agora, quer ver? Giras, nesse caso, quanto que seria a razão? Qual seria a razão nesse caso? Manda aí para mim, por favor. Qual seria a razão? Nesse caso, a razão seria quanto? Deixa eu ver, mandar aqui. Menos 2, justamente. Se está diminuindo 2, é porque a razão é negativa. É como se eu viesse aqui, ó, e somasse menos 2. Só que mais com menos acaba ficando menos, né? Então a razão nesse caso é negativa, é menos 2. Mas tudo isso aqui, ó, é exemplo de PA. E aí acaba que a gente já abordou os 3 tipos de PA que a gente tem. Mas eu falo assim, não é que você visa, eu tenho que estudar 3 tipos. Não, isso aqui é coisa simples. É só isso assim, isso aqui, ó. Por exemplo, nessas duas primeiras, os termos estavam aumentando. Por quê? Porque a razão era positiva. Isso aqui é o que a gente chama de PA crescente. Anota aí. Quando que o PA é crescente? Quando a razão é maior que zero.
Tudo bem? Quando a razão é positiva. No terceiro caso que eu anotei ali, a PA não está nem aumentando nem diminuindo. Os termos se mantêm constantes. Por quê? Porque a razão é nula, é zero. Então, nesse segundo caso, a gente tem a famosa PA constante. Razão igual a zero. E no último caso, em que os termos estão diminuindo, a nossa PA é decrescente, beleza? Decrescente. Quando que uma PA é decrescente? Quando a razão é negativa. Quando a razão é menor que zero. Então, cuidado. A PA decrescente não precisa ter os termos negativos. Não. A razão é que é negativa. É claro que se eu continuasse nessa PA aqui, Giras, ó, se eu continuar encontrando os próximos termos, como está diminuindo, no caso aqui, vai Eita, volta aí. Se eu continuar nessa PA aqui, ó, tá vendo? Cadê? Encontrando os termos, 13, 11, 9. Se eu for encontrando os próximos, como tá diminuindo aí, vai chegar uma hora que vai acabar ficando o quê? Negativo, né? Mas, para PA ser decrescente, os termos não precisam ser negativos. Quem tem que ser negativo é a razão, beleza? Giras. Até aqui tá suave? Deu para pegar essa ideia? Tá tranquilo aí? Tranquilão? Giras, o seguinte, então vamos lá. Se alguém puder ir tirando o print, mandando lá, Giras. Alguém se habilita a tirar o print e mandando lá? Vambora? Você manda? Valeu, Caião. Giras, tô apagando, viu? Ô, Giras, essa luz aqui em cima tá muito ruim aqui ou não? Porque se for o caso, eu tento abaixar a câmera. Tá atrapalhando muito essa luz aqui, ó, que tá no R, da aritmética? Ou tá de boa? Tá de boa. Tá de boa? Beleza, então, Giras. Então, vambora. Segue o fluxo. Ô, Giras, foi mal. Agora que eu vi, eu tinha que pegar uma água ali. Vou olhar para você aqui agora, Giras. Progressão aritmética, tá?
Beth, progressão aritmética está no volume 3. Isso. Volume 3, frente B, aula 12. Agora que eu vi que Gira tinha mandado aqui já. Ô, Cecília, eu não vi que você tinha mandado, não. Mas enfim, é isso aí. Mas é no 3, viu, Giras? No 3. Volume 3, frente B, módulo 13. Módulo 13 não, módulo 12. É porque esse aí, o módulo 13 que você colocou, Giras, seria PG já, progressão geométrica. Ah, sim, entendi. Ah, tá. Você quer que você tinha olhado PG. Ah, beleza. Então, volume 3, frente B, módulo 12. Valeu, Giras. Vamos lá. Galera, quando a gente trabalha com PA, com PG, nós vamos ver daqui a pouco aí, é comum chamar os termos de A1, A2, A3 até AN, viu? Então, isso aqui é para representar os termos da nossa sequência. Esse númerozinho que aparece aqui embaixo, ó, é só para mostrar a posição deles. Né? O primeiro, eu coloco A1. O segundo, eu coloco A2. O terceiro, eu coloco A3 e assim por diante. Como esse último aqui eu não sei a posição, é a posição N. Eu chamo de enésimo termo, beleza? Enfim. O que eu vou fazer aqui? Aqui nós vamos montar uma fórmula que se chama fórmula do termo geral, que é uma fórmulazinha, Giras, usada. Deixa eu só ver aqui. Quase que eu escrevi ali fora da câmera. É uma fórmulazinha usada para encontrar os termos de uma PA sem você precisar fazer um por um até chegar naquele termo. Porque, por exemplo, às vezes a questão quer o centésimo termo. Você não vai fazer um por um até chegar no centésimo. Você tem uma fórmula para isso. A fórmula é o termo geral. Antes de montar a fórmula, vamos analisar alguns termos específicos. Por exemplo, vocês concordam comigo que para encontrar o A2, o segundo, é só eu ir lá, pegar o primeiro termo e somar com a razão? Todo mundo concorda? O segundo termo é o A1 mais a razão. Tudo bem? O segundo é o A1 mais a razão. Essa é a ideia aí do segundo termo. Primeiro mais a razão chega no segundo, beleza? Continuando. O A3. Para encontrar o A3, eu poderia pegar o segundo mais a razão. Eu chego no A3. Ou, se você preferir, para ficar melhor, você pode fazer assim também, Giras. O A3, relacionando ele com o A1, fica A1 mais duas razões. Concordam comigo? Porque se eu pego o A1 e somo duas razões, somei uma razão, somei outra, eu chego no terceiro. Beleza? Então, o A3 é o A1 mais duas razões. Porque do A1, do primeiro termo até o terceiro, eu pulei dois intervalos ali. Está vendo que eu pulei duas casinhas? Por isso, duas razões. Então, seguindo essa ideia, o A4 seria o A1 mais quantas razões, Giras? O A4 seria o A1 mais quantas razões? Hein? Manda aí. O A1 mais quantas razões? O A1 mais três razões. Justamente, três razões. Por que é três razões? Porque do primeiro até o quarto que estaria aqui, eu pulo 1, 2, 3, né? Mas, em outras palavras, você pode olhar pela posição. Do primeiro ao quarto, de 1 para 4, são três intervalos. 4 menos 1, 3. Então, você olha pela posição. Por exemplo, se eu pegasse um termo lá na frente agora, o A10. O A10 seria o A1 mais quantas razões? O A10 seria o A1 mais 9 razões, por que 9? 10 menos 1, 9. Então, o número de razões é a diferença da posição. 10 menos 1, 9. O que aqui ficou 3? 4 menos 1, 3. Então, de um modo geral, a nossa fórmula fica bem assim, Como é a fórmula, a gente coloca AN, porque a fórmula serve para qualquer um.
Então eu coloco a N, porque pode ser que eu queira o oitavo, o vigésimo, o nono, não sei. Então a N. A N vai ser igual a 1 mais. Aí aqui que é interessante, ó. Quantas razões que eu vou ter? Quem é que vai multiplicar pela razão? Hein? Quem vai multiplicar pela razão, Giras? Quem vai multiplicar pela razão é isso aqui, ó. N menos 1. Por que aqui ficou 9? Porque foi 10 menos 1. Então eu pego a posição desse aqui menos a posição do primeiro. Então, N menos 1. Como eu não sei o N, ele fica na fórmula. Beleza? Isso mesmo, atenção. N menos 1. Só que eu virei isso. Enfim, esta é a fórmulazinha do nosso termo geral. É essa fórmula que a gente usa para encontrar os termos de uma PA, beleza? Esta é a fórmulazinha, gerações. Ô José, coloca aí para mim o que cada elemento representa. Vamos lá. O AN. O AN, o pessoal fala assim, o AN é o último termo. Não necessariamente. O AN pode ser qualquer um, pode ser o último, pode ser o penúltimo, é o que você quiser. Então, o certo mesmo é colocar que o AN é o enésimo termo, beleza? O AN é o enésimo termo. O A1, quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. Primeiro termo. O N, esse N aqui, Giras, ó, é a posição do AN, viu? Outra coisa, tem hora que o pessoal fala assim, Zé, o N é o número de termos. É mais ou menos isso, mas toma cuidado, porque, por exemplo, às vezes, uma PA tem 20 termos, só que você quer o oitavo. Então, o N seu vai ser 8 nesse caso. Porque você não vai pegar os 20, você só quer até o oitavo, vamos falar assim. Então, o N não é bem o número de termos da PA mesmo, né? O N é a posição desse termo aqui, ó. Então, coloca aqui, ó. N é a posição do AN. Olha que interessante. Esse N é o mesmo Nzinho que aparece aqui embaixo. Ó. N é a posição desse termo. Não estou falando que a N é igual a N, não. A N é o termo. O Nzinho que está lá embaixo, que eu vou colocar aqui também, é a posição desse termo. Tanto que depois vem um 1, que é a posição desse aqui. Ó. Esse N vem daqui e esse 1 vem daqui. Tá vendo? O 1 aqui é a posição do primeiro, do A1. E, por fim, o nosso R. Deixa eu ver aqui. Outra cor agora, né, Giras? Vamos agora de roxo. E aí, por fim, o R. O que o R representa? O R representa a razão. Fechou? R é a razão. Vou colocar aqui embaixo. Para não parecer que é um expoente ali. Então tá aí. O AN é o enésimo termo. O A1 é o primeiro termo. N é a posição do AN. Eu vou resolver um exemplo ali, vai ficar mais claro. E R é a razão. Fechou? Quer ver como é que não é tão complicado? Vou pegar um exemplo mais direto e que eu já vou dar a sequência pronta, porque às vezes ele vai contextualizar isso aí, né? Então vamos imaginar que você tem essa sequência aqui, ó. 7, 10, 13 e assim por diante. Aí a questão pergunta: qual é o qual é o oitavo termo? É claro que o oitavo ele está perto aqui, ó. Rapidinho aqui, se eu continuar preenchendo, eu chego no oitavo. Então, nesse caso, era mais vantajoso até você fazer na mão, até chegar no oitavo. Mas para a gente treinar, vamos fazer a fórmula? O oitavo termo, Giras, o oitavo termo é nada mais nada menos que o nosso A8. Tudo bem? Então, 8 é a posição. O termo eu vou encontrar. Vamos jogar na fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Olha para você ver. Esse Nzinho
vai ser 8, porque eu quero o A8. O A1 eu posso substituir. Eu já tenho. Quem é o A1? 7 mais. Aqui dentro do parênteses, como é que vai ficar? Quem é o N, hein, Girassol? Por favor? Quem é o N? O N é 8, né? Tá vendo? Esse N é o mesmo Nzinho daqui de baixo, ó, que ficou aqui embaixo do lado. 8. Agora, cuidado, viu, Giras? Eu não estou falando que o AN é 8. É só o N, ó. O Nzinho é 8. O A continuou, porque eu não sei quanto que vale esse termo ainda. Eu vou encontrar. Vezes a razão. Qual a razão dessa PA aqui, Giras? Qual a razão aqui? 3, né? Está aumentando de 3 em 3. Ô, Matheusão, tá aparecendo aqui ou tá cortando a imagem? Hein? Falando no microfone, hein, Girassol? Tá aparecendo. Valeu, Giras. Obrigadão. Então, a 8 é igual a 7 mais. 8 menos 1? 7. 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. 21 mais 7 é 28. Então, significa que o oitavo termo seria 28. Beleza? Então, assim, a posição é 8. É o oitavo. Agora, o termo mesmo vale 28. Ali está no limite, né, Matheus? Agora que eu vi o comentário seu aqui. Então, o oitavo termo seria 28. Tudo bem, Giras? Conseguiu entender esse primeiro exemplo aí? Como é que eu joguei os valores? É claro que aqui, quando ele pede, por exemplo, o oitavo, eu vou mostrar aqui um jeito que você já vai mais direto. Né? Mas como era o primeiro, eu coloquei na fórmula e tal, substituí. Deu para você entender aí? Suave na nave, então? Então vamos embora. Caio, você já tirou o print aí? Tô apagando, beleza? Vamos lá, Giras. Galera, de maneira mais rápida que eu falei é a seguinte, ó. Eu quero o oitavo, então eu já podia colocar direto isso aqui, ó. Eu nem precisava jogar nessa fórmula toda. Mas é bom saber a fórmula. Tem hora que você vai precisar, né? Tem hora, sim, muitos casos você vai precisar. Mas, por exemplo, quando ele já fala a posição, você já pode fazer assim, ó. O oitavo é o primeiro mais 7 razões. Pronto. Concorda comigo? Porque do primeiro ao oitavo, 8 menos 1 é 7. São 7 intervalos que eu vou pular. Aí eu já poderia substituir aqui os valores. O A1 era 7, mais 7 vezes a razão, que é 3. 7 mais 21. Então, o oitavo termo é 28. Tá vendo? Seria mais rápido aí, mas assim, não mudou tanta coisa, né? Mas a vantagem disso aqui é que você não precisa pegar a fórmula toda lá. Você já vai direto. Beleza? Suavão aí, girassóis. Pegamos um exemplo, deixa eu só carregar esse aqui. Como é que é, Gina? Sempre dá para fazer assim? Então, quando ele te der a posição, dá. Tipo assim, eu quero oitavo. Aí você pode usar essa ideia. Viu? Não tem problema, não. Giras, vamos fazer um outro exemplo? Eu vou pôr a questão aqui na tela, aí vocês tiram um print para não precisar de copiar ela, beleza? Deixa eu pegar a questão aqui. Ô, Giras,
Essa questão número 1 aqui, ó. Vê se dá para tirar o print aqui. Peraí que vai focar. É isso. Beleza? Questão 1, Giras. Faz aí, por favor, para apagar ali e a gente corrigir ela. A gente resolver. Quem printou, manda no grupo, por favor. Ah, é? Se quiser, eu coloco de novo aí, por Giras. Peraí que eu vou colocar de novo aqui, que aí vocês tiram o print. Ah, Giras mandou lá, né, Giras? Valeu. Quando você chegou, eu chora não, bebê. Não, não. Essas aqui são de uma lista que eu tenho aqui. Mas eu vou preparar uma lista para vocês com essas questões aqui e vou mandar aí para a gente resolver, para treinar, viu? Giras, inclusive, assim, só que eu não vou mandar a lista toda porque tem muita questão. Então eu vou fazer a lista e mandar. Mas quem quiser mais, pode me pedir que eu envio, viu? Algumas pessoas já me pediram aí outras listas, eu passo lá. Beleza. Só me lembra lá, Giras, me manda mensagem que eu encaminho. É porque, como tem muita, eu acho que aquela lista deve ter umas 40 questões ou mais. Entendeu? Aí eu vou preparar uma lista menor para mandar para vocês, porque para corrigir as 40 que não dá tempo, né? Mas aí quem quiser mais para treinar, só me falar que eu mando, viu, Giras? Mas não garra, não. Galerinha, essa questão número 1, eu peguei ela porque ela não te dá a sequência. Né? Essa sequência que eu pus aí, 1, 3, 5, 7, ele não te deu. É você que tem que teve que montar ela. Né? Mas é uma questão não tão complicada. Quer ver? Ó, o que ele fala aqui nessa questão? Considere a sequência dos números positivos ímpares colocados em ordem crescente. O 95º elemento dessa sequência. Então, primeiro, eu nem tenho a sequência, né? Mas ele falou, qual sequência que é? São os números positivos ímpares, certo? Foi isso que ele falou. Números positivos ímpares. Colocados aí, cadê? Colocados em ordem crescente. Então, o primeiro ímpar positivo é 1, depois 3, depois 5, 7, por aí vai. Aí ele pede o 95º. Em outras palavras, ele está querendo quem? O A95. Para nem precisar jogar naquela fórmula toda, você já vem aqui, ó, A95 é o A1 mais 94 razões. Porque 95 menos 1 vão dar 94 razões. E aí, inclusive, daqui a pouco a gente vai entrar numa ideia de que nem sempre você vai usar o A1. Se você quiser usar A2, A3, pode, né? Mas daqui a pouco, vamos terminar isso aqui primeiro. A95 é igual. Galerinha, quem é o A1? O A1 vale 1 mais 94 vezes a razão. Quem é a razão dessa PA? A razão dessa PA é 2, né? Os números ímpares aumentam de 2 em 2. Aí você fala, 0, 2 é A. Giras. Mas o 2 aqui, ó, não é que o 2 está na sequência. 2 é o que está aumentando.
Mesmo que os números são ímpares, mas eles aumentam de 2 em 2, fechou? Então, a razão é 2. A 95 é igual a 1 mais 94 vezes 2, 188. Resumindo, o A95 vai dar 189. Fechou? Este seria o termo que ele pediu aí. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Tira o print aí, então, por favor, Gilas, para a gente seguir. Quando você chegou. Tô falando, viu? Fui. Gilas, vem aqui comigo, ó. Como é que é a mesma fórmula do termo geral? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? Só que nem sempre a gente vai usar o A1 aqui, ó. Por quê? Porque tem casos que a questão não te dá o A1, mas em compensação ele te dá o A2, o A3, o A4. Então você pode trocar? Pode. Eu posso vir aqui, no lugar do A1, e colocar o A2. Só que se eu mudo o A1, aqui dentro do parênteses também vai mudar alguma coisa. Sabe por que que aqui é n menos 1? Que é a posição daqui, ó, que é o nosso n, menos esse 1. Então, aqui é n menos 1 por causa desse 1 aqui, ó. Se eu coloco A2 dentro do parênteses, vai ficar o quê? N menos 2, é essa a ideia. Ah, Zé, então se eu colocar A3, como é que fica lá dentro? N menos 3, pronto. Então, o valor que você subtrai aqui, Giras, é a posição que você usou. Se você usou o A3, você vai subtrair 3. Se você usou o A2, você vai subtrair 2. Isso aqui, né, se fosse representar de um modo geral, ficaria assim, ó. Mas é porque quando você escreve dessa maneira, fica confuso, quer ver? Para representar de modo geral, seria assim, ó, tá vendo? Em vez de escrever A1, aí ele coloca AK. Só para mostrar que você não é obrigado a colocar o 1 aqui. Você pode colocar o valor que você quiser. Só que esse valor que você colocar aqui na posição do A, ele vai subtrair lá dentro. Mas não precisa assustar com esse K, não. Isso aqui é só para você lembrar dessa ideia anterior. Se lembrar disso aqui, nem precisa dessa forma. É só lembrar que se eu colocar A2, vai ser N menos 2. Se eu colocar A3, vai ser N menos 3. E assim por diante, viu? Ah, Zé, a questão me deu aqui o A8, eu vou colocar o A8. Beleza. Só que aí lá dentro como é que fica? N menos 8. Fechou? Então é essa a ideia que a gente tem aí. Para a gente treinar as giras, ou melhor, né? Deu para pegar isso aqui? Deu para pegar esse negócio aí? Vamos fazer um exemplo? Quer ver? Vou colocar outro exemplo aqui para a gente resolver usando essa ideia, viu? E assim, Gil, nós vamos fazer bem passo a passo aí, bem detalhado, porque para fixar mesmo, né? Porque a gente sabe que na matemática, se não resolver exercício, não fixa. Então, assim, como questão da matéria aí, nós estamos tranquilos aí, questão de tempo, nós vamos resolver, tipo, bem detalhado mesmo, viu, Giras? Então, assim, nós estamos detalhado aqui e tal, mas pode ficar tranquilo aí que o tempo tá de boa, viu? Cadê a questão? Aqui, ó. Questão 11. De... Questão 11, Giras. Focar, peraí. É isso. Alguém tira o print aí, por favor, Giras. Tiraram aí? Chegou uma foto do grupo aqui, deve ser o print, né? Beleza. Vou apagar esse aqui, viu?
Pisciniado. Aoba! Vambora! E aí, Giras? Vambora? Questão número 11. As quantias em reais de 5 pessoas estão em progressão aritmética. Se a segunda e a quinta possuem, respectivamente, 250 e 400 reais, a primeira possui. Pessoal, vamos lá. Então, aqui, ele deu o segundo termo e deu o quinto. E aí, ele quer o valor do primeiro. Para descobrir o primeiro, eu preciso, primeiramente, descobrir a razão. Porque se eu souber a razão, aí eu sei quanto é que eu vou voltar aqui para trás. Então, primeiramente, nós vamos descobrir a razão. Pela fórmula, eu vou fazer o seguinte: eu vou relacionar o A5 com o A2, que foi o que ele me deu. Então, A5 é igual a 2 mais quantas razões? 3 razões, né? Porque 5 menos 2, 3. Quer ver como é que vai ficar fácil? No lugar de A5 eu coloco 400, no lugar de A2 eu coloco 250 e aqui 3 razões. 250 está somando, vai para lá subtraindo. 400 menos 250 é 150. Giras, esse 3 que está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo, não é? Quanto que é 150 dividido por 3? 50. Ah, pronto, descobri a razão. Pois é, teria como descobrir essa razão de outro jeito? Teria. Sabe o que você poderia ter feito? Você poderia ter feito o seguinte, ó. Pegado aqui 400 menos 250, o quinto menos o segundo, e aí você divide pelo número de intervalos que você pulou. Do segundo ao quinto são quantos intervalos? 1, 2, 3. Né? Que foi basicamente o que você fez aqui, ó. 400 menos 250 e depois dividiu por 3. Enfim, de qualquer jeito ia dar 50, beleza? Só que isso é a razão. Eu quero o primeiro termo. Ah, Zé, eu preciso jogar na fórmula? Não precisa não, Giras. É só voltar aqui, ó. Galera, se o segundo termo é 250 e a razão é 50, o primeiro é quanto? Como eu estou voltando, eu vou subtrair aquela razão. Então, o primeiro termo seria o quê? 200. Então, a quantia que a primeira pessoa possui é 200 reais. Que letra que deu 200 reais aí, por favor? Cadê? Letra A. Beleza? Giras, entenderam aí a questão? Deu para pegar? Tá de boa? Estão conseguindo acompanhar? Galera, vamos falar então da PA de 3 termos? Vamos lá? PA de 3 termos agora, viu?
Giras, vamos lá. Galerinha, quando a nossa PA tiver 3 termos, nós vamos ter uma ideia bem prática para lidar com ela. Nós temos aqui 2 situações, viu? Veja bem, a primeira situação é aquela em que a questão já te dá a sequência. Mas quando eu falo que a questão te dá a sequência, ele não vai te dar a PA prontinha, né? Ele vai dar a sequência em função de uma letra. Tipo assim, ó, ele fala, a PA é 5x mais 3 e 2x. Pronto, ele me deu uma sequência. Eu não sei quanto que é o x, mas ele já me deu uma sequência pronta. Então, quando ele já te der uma sequência pronta, você vai usar esse primeiro raciocínio. Qual que é o raciocínio? Vem aqui comigo. Vocês concordam comigo que se eu pegar o termo do meio, o segundo, e subtrair o anterior, eu vou chegar na razão? Concordo? O segundo termo menos o primeiro é a razão, né? No PA, qualquer termo que você pegar menos o anterior é a razão. Inclusive, Giras, é assim que a gente faz para encontrar a razão. Quer ver? Ó, abre um parênteses aí, rapidex, rapidex. Qual a razão dessa PA aqui? Qual a razão? Aqui é fácil, né? Eu sei que tá, Zé, de 8 para 10 aumenta 2. De 10 para 12 aumenta 2. A razão é 2. Mas se não fosse tão fácil de visualizar, é só você pegar um termo menos o anterior. Ó, 10 menos 8 é 2. 12 menos 10 é 2. Zé, como assim não é tão fácil de visualizar? Tem como isso? Tem, ué. Se eu tivesse isso aqui, Giras, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. 6, depois 15 sobre 2, depois 9, e por aí vai. Qual a razão dessa PA? E aí? Tá vendo? Aqui já é mais complicado, porque de cabeça ali dá um trabalho, porque tem uma fração no meio. Então, qual seria a razão dessa PA, Giras? E aí? Quanto que dá a razão dessa PA aí? Ajuda aí. É claro que você poderia ter feito o seguinte, tipo assim, Zé, eu olhei do 6 para o 9, do 6 para o 9 aumentou 3. Como foram 2 razões que eu pulei ali, né, 2 intervalos, eu divido 3 por 2, dá 1,5. Pode ser. Só que isso, 1,5. Só que nem sempre vai ter aquele número inteiro ali, às vezes tem só fração. Então, ó, bateu a dúvida? Para descobrir a razão, você pega um termo qualquer menos o anterior, tipo 15 sobre 2 menos 6. Ou, se você preferisse, 9 menos 15 sobre 2. Aí aqui eu tiraria o MMC, embaixo do 6 não aparece nada, Giras. É porque é 1, tudo bem? 6 a 1, tá vendo? Ou 6 sobre 1. Qual é o MMC entre 2 e 1? É 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 15, 15. 2 dividido por 1, 2 vezes 6 é 12. Enfim, a razão seria 3 sobre 2, que é 1,5, né? Então, só para mostrar uma maneira aí de encontrar a razão. Bateu o olho ali, não conseguiu encontrar? Pega um termo menos o anterior. Fechou? Então, vamos embora. Vamos voltar para a PA de 3 termos. Vou apagar isso aqui, viu? Voltando para a nossa PA de 3 termos. Então, eu tenho ali 3 termos em PA. Os termos eu chamei de A1, A2 e A3. E aí, o seguinte. Se eu pego o segundo termo menos o primeiro, A2 menos A1, eu encontro a razão. Não é essa a ideia? Então, vem aqui comigo. E se eu pegar o terceiro menos o segundo? O terceiro menos o segundo também vai dar a razão, porque é um termo menos o anterior. Então, eu posso falar que essa diferença ali é igual a essa daqui. Essa subtração é igual a essa. Então, vamos fazer o seguinte. Como aqui tem A2 e A2, vamos juntar eles. Menos A2 vai para lá mais. A2 mais outro A2 fica 2A2. Beleza? 2 vezes A2. Menos A1 vem para cá mais. Aí fica A1. O sinal do A1 não é esse aqui não, Giras. É aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou mais. Aí não precisa escrever aqui, né? Então, A1 mais A3. Esse 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Resumindo, o A2 é o A1 mais o A3 dividido por quanto? Por 2.
Isso aqui de um modo mais simples. O termo central é a média dos termos da ponta. É a média aritmética. E olha o que a gente está trabalhando, progressão aritmética, tá vendo? Lá na PG vai usar uma ideia parecida, só daria uma média geométrica. Mas não vamos misturar ainda não. Então, se você tiver uma PA de 3 termos, o termo do meio é a média dos termos da ponta. É claro que se você não quiser usar essa ideia, você pode usar esse raciocínio inicial. Pega um termo menos o anterior e iguala a outro termo menos o anterior. Dá certo também. Agora, isso aqui é bem prático para lembrar, ó, e muito útil, viu? Em algumas situações, essa propriedade ajuda muito. O termo do meio é a média dos termos da ponta. Só para você visualizar, quer ver? 3, 5, 7. Tem aqui uma PA. 5 é a média dos da ponta. Quer ver? 3 mais 7, 10. 10 sobre 2 é 5. Ô Zé, como é que isso aí vai aparecer na questão? Ele vai fazer bem assim, ó. Daqui a pouco eu falo dessa outra situação. Ele vai fazer bem assim, Giras, ó. Ele vai colocar lá uma sequência tipo 4x e 14. Aí ele fala, considerando que isso aqui é uma PA, qual o valor do x? Qual a razão? Sei lá. Como é que eu faria para encontrar o x aqui, Giras? O termo do meio é a média dos termos da ponta. 4 mais 14 sobre 2. 4 mais 14 é 18. 18 sobre 2 é 9. Então, o x seria 9. Agora, uma pegadinha que eles gostam de usar. O x é 9, não é? Beleza. Só que, às vezes, a questão tinha perguntado a razão. Aí você acha 9 para o x, vai lá e marca 9. Se eu quisesse a razão, qual seria a razão dessa PA? Descobri que o x é 9. A razão seria quanto, Giras? 5, né? Ó, de 4 para 9 aumentou 5. Ou subtrai o anterior, 9 menos 4 é 5. Ou 14 menos 9, 5 também. Beleza? Seria uma possibilidade. Vamos fazer um exemplo aí? Aliás, antes de fazer o exemplo, deixa eu copiar outra situação aqui, depois vocês fazem o exemplo. A outra situação cabe aqui no cantinho, ó. A outra situação é aquela em que você não tem nenhum termo da PA. Viu? Aqui eu não sabia o valor do x, não, mas ele já me deu a sequência. Quando ele não te der nada, você vai usar o seguinte raciocínio, ó. Quando ele não te der nada, você vai fazer isso aqui, Giras, ó. Você vai chamar o termo do meio de x e vai escrever a PA em função dele. Se o do meio é x, o próximo é x mais a razão e o anterior é x menos a razão. Beleza? Então, quando ele não te der nada, este é o raciocínio. Chama o termo do meio, chama de x, o próximo é x mais a razão, e o anterior, né, como está voltando, x menos a razão. Eu vou mostrar depois como é que isso aqui seria útil, como é que a gente poderia usar isso. Mas até aqui deu para vocês acompanharem? Até aqui tá de boa? A barriga já começou a roncar aqui, o Gira. Você tá doido, menino? Giras! Entenderam, não? Fala aí, Giras, tô carente. As lombrigas estão doidas, tá? As lombrigas maior comendo as menor. E hoje é quarta-feira, pedimos um dogão, né? Né não, seu Ítalo? Ítalo, torcer pro Flamengo é fácil, quero ver torcer pro Cabuloso. Apesar de que até hoje nós não jogamos a Série B. E se a gente não joga a Série A, ninguém mais joga. Nós somos brabo. Aí todo mundo respondendo assim que é bom. Assim que é bom. Como é que acha a razão, Giras? Nós torcemos só pro Bahia. A razão é assim, ó. É só você pegar um termo qualquer e subtrair o anterior. Tipo assim, 9 menos 4 é vai dar 5. Achou a razão. Ou 14 menos 9. Pega um termo menos o anterior. Agora, se você conseguir de cabeça já visualizar, Zé, de 4 para 9, somou 5. A razão é 5. Beleza. Só que tem hora que tem fração, acaba confundindo, né? Então, esse é o raciocínio. Pega um termo menos o anterior, viu?
Você vai ser mais... Por nada, Giras. Poxa, o carregador soltou ali, eu tô achando que tá carregando. Giras, dá uma olhadinha pra mim nessa questão aqui agora, ó. Por favor. 35. Pera aí. Uhul. Tô apagando isso aqui, viu, Giras? Ô, Zé, Ui. eu viajei aqui. Esse x menos r, x e x mais r, era pra que você colocou? Ah, não, isso ali é para quando você não tiver nada da PA. Por exemplo, aqui no exemplo, a questão já deu isso aqui, 4x e 14. Se a questão não der nada, aí você vai montar a PA dessa maneira. Você vai chamar o termo Ah, do tá. meio de x, o próximo Uhum. é x mais a razão, e o anterior, x menos a razão. Entendi, obrigada. Nada, Giras. Alô, Giras, hoje é quarta-feira, velho. É dia de assistir um futebolzinho na TV. Mas aí não tem. Hoje não. Mamãe chegou, Giras. Ai, que legal. As Giras. Bora, Giras, almoçar. Não aguenta não. É fase de crescimento. E aí, Giras? Que letra que vocês acharam como resposta? Manda aí. Assim, não. C. Você tem certeza disso? Mas vem você pra cá, vem você. Mas você tem certeza? Alô, eu gosto de ler assim, Giras. Cada um valor, isso aí. Vambora. Manda aí, Giras, deixa eu ver o que vocês acharam. Vocês mandam aí que eu vou fingir que vocês estão conversando. E que eu tô ouvindo a voz sua. Sei, vamos fazer? Vamos ver se vocês caíram na pegadinha ou não. Giras, questão 35. A sequência 3M, M mais 1 e 5 é uma progressão aritmética. Sua razão ele quer a razão. Então vamos lá. O termo do meio, quem preferir usar aquela ideia inicial, tipo assim, o segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Quem preferir usar isso aqui, não tem problema. Só cuidado na hora de subtrair. Eu vou fazer do outro jeito, viu? Mas só para mostrar aqui, ó. O segundo é m mais 1, o primeiro é 3m. Beleza?
Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí o terceiro, 5. Na hora de subtrair o segundo, Giras, como tem dois valores aqui, ó, você não pode esquecer de colocar parênteses, viu? Então, quem fez usando esse raciocínio, não esqueça do parênteses. Agora, do outro, não vai ter esse probleminha, não. Por quê? Porque na hora de fazer a média, você vai somar, então é mais tranquilo. Vai ficar bem assim, ó. O termo do meio é a média dos termos da ponta. Então, o termo do meio é igual ao primeiro mais o último sobre 2. Agora é desenvolver essa coisa linda. 2 está dividindo, vai passar o quê? Multiplicando, né? 2 vezes m é 2m, 2 vezes 1 é 2. E aqui continua 3m mais 5. Galerinha linda, 5 está somando, vai para lá subtraindo. 2 menos 5, menos 3. O 2m vem para cá menos. 3m menos 2m vai ficar um m só. Aí aqui que é o problema, ó. Tem menos 3 na resposta, não tem que eu vejo? Tem, letra A. Só que isso aqui que você achou, Girassol, é o m. A questão não pediu m, então achou o valor, não vai marcando, não. Lê lá de novo o que ele quer saber mesmo. Ele quer a razão. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua PA, substituir o m. Vai ficar bem assim, ó. 3 vezes m. 3 vezes menos 3, então. Deu menos 9. Aqui no meio, m mais 1 vai ficar menos 3 mais 1, ou seja, menos 2. E por fim, 5. Essa é a nossa PA. Agora sim eu olho a razão. Quanto que aumentou aí, Giras? De menos 9 para menos 2. Ou de menos 2 para 5, né? Lembrando que se tiver diminuído é porque a razão era negativa. Enfim, está aumentando 7. Só que como aqui tem número negativo, às vezes fica confuso. Você olhar quanto que aumentou aqui de cabeça. Então, bateu a dúvida? Vem aqui e pega um termo qualquer, por exemplo, vou pegar o segundo termo aqui, menos o anterior. Mas cuidado com o sinal. É menos 9. Tem que colocar o sinal. Menos 2. Menos com menos é mais. Quanto é que dá? 7, né? Ou poderia ter feito 5 menos o anterior, menos 2. Menos com menos é mais, daria 7 do mesmo jeito. Enfim, esse é o resultado. Agora sim, a nossa razão vale 7. Letra C, de chocolate. Estou com vontade de jogar umas trufas para vocês, Gilas. Mas tem jeito, né? Quando voltar esse trem aí, mas vai ser tanta trufa, menino. E a glicose vai subir igual o dólar. Giras, entenderam a questão 35 ou não? Suave aí? Deu para acompanhar de boa? Pegaram a ideia? Podemos continuar, né? Giras, agora, aquela outra ideia que eu passei da PA de 3 termos é para a situação em que ele não te dá nada da PA. Tipo assim, quer ver? Vamos fazer um exemplo também, que é para treinar bastante. E ó, vou colocar na tela aqui, vocês tiram o print aí novamente. Alguém tira aí, por favor, e manda no grupo. Tiraram o print? Valeu, Caio.
usa a segunda ideia do Giras. X mais a razão, X menos a razão, aquele raciocínio. E letra Brenão, letra D. E aí, Brenão, você está na Bahia ou você está em Moque? Você levou item ou você deixou ele se lascando aí? Tem jeito, né? É parente. Giras, podemos fazer? Pode fazer a 38 aí, galerinha. Vamos lá? Ó, 38, vou fazer, viu? Se alguém quiser que espera, fala aí. Se não, estamos seguindo. Três números positivos formam uma progressão aritmética crescente. Se é crescente, a razão é positiva. A sua soma é 15 e a soma de seus quadrados é 107. O primeiro desses números é... Galera, como ele não deu nada, nós vamos usar aquele raciocínio que eu falei. A gente vai chamar o termo central de x, e aí os outros dois vão ficar em função do x. O próximo é x mais a razão e o anterior x menos a razão. Aí você pensa assim, ô Zé, eu poderia ter feito isso aqui, ó, chamar o primeiro de x? Poder pode. Só que se o primeiro é x, o próximo é x mais a razão, e o último seria x mais duas razões. Beleza, não está errado. A questão é que, nesse caso, ele te deu a soma dos termos, entendeu? Geralmente, quando ele não dá nada dos termos, ele vai te dar a soma. Sabe por quê? Porque se você usar essa ideia, quando você somar todo mundo, o R vai acabar cancelando e sumindo da expressão. Então, por isso que é mais vantajoso usar esse raciocínio do que esse. Porque esse aqui, se eu somar, não vai cancelar ninguém. É claro que com as informações que ele deu, eu poderia depois montar um sistema, relacionar as equações, mas ia dar bem mais trabalho. Ali eu já cancelo o R. E isso porque ele me deu a soma, né? Mas assim, mesmo que ele não desse a soma, ele daria uma outra informação. Poderia ficar mais trabalhoso. Mas ele dando a soma, aqui fica bem rápido. Se ele não tivesse dado a soma, aí dos dois jeitos ia ficar trabalhoso, provavelmente, né? Porque esse aqui é o jeito mais prático. Dificilmente escrever dessa outra maneira vai ser mais prática que essa. É assim que vocês vão escrever, viu? E como eu falei, geralmente nesse tipo de questão, que ele não dá nenhum dos termos, nenhuma sequência, ele te dá a soma. Se ele não desse a soma, ele daria outra informação. Você teria que relacionar as equações e tal. Quando eu digo as equações, que a gente vai montar aqui agora, viu? Mas assim, dificilmente ele não vai te dar a soma, Gira. Se não der, dá para resolver. Só que vai dar mais trabalho. Quer ver? Qual a vantagem disso aqui? Ele falou que a soma desses termos é 15. Se eu somar, fica x menos r mais x mais r. Como eu estou somando, eu nem preciso de parênteses. Isso aqui tem que dar 15. O r aqui, Giras, olha só no fatorzinho, ó. Cortou. X mais x mais x, 3x igual a 15. O 3 vai passar dividindo, o x vai dar 5. Então, a vantagem é essa. Você já descobriu o x. Tá vendo? Sem muito esforço, você já descobriu o x. Se não tivesse cortado o r, a nossa equação ficaria com x e r.
o que daria mais trabalho. Beleza? O que daria mais trabalho. Então, aqui a gente fica aí, já descobre o x. Se tivesse x e r ainda, né, eu teria que pegar essa equação, relacionar com a nova equação que nós vamos encontrar. Ia ser tipo um sisteminha, mas ia ficar bem mais trabalhoso. Aqui facilitou a nossa vida. Enfim, continuando. O que mais? Ele falou agora que a soma de seus quadrados é igual a 107. Ou seja, se eu pegar o primeiro termo ao quadrado, x menos r ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, tem que dar 107. Só que, Giras, não vacila não. Você já encontrou o x. Então, o que esse x está fazendo aqui? Substitui, ó. Você já tem o x, Giras. A sequência sua está assim agora, ó. Você já avançou aí, você já passou de fase. Supera. 5 menos r, 5 e 5 mais r. Então, aqui, ó, substitui, vou até pôr de outra cor. Ficou, ó, 5 menos r ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 5 mais r ao quadrado. Tá vendo? A única letra que você não conhece agora é o r, porque o x você já encontrou. Tudo bem? Vamos desenvolver esse negócio agora? Lembra aí para mim, como é que faz isso aqui ao quadrado? Ou você coloca isso vezes ele mesmo e vai desenvolvendo. 5 vezes 5, 5 vezes menos r, pererê. Ou você lembra lá de produtos notáveis. O que você não pode fazer é vir aqui e achar. É só pegar 5 ao quadrado e r ao quadrado. Não. A regrinha como é que é? Ou desenvolve tudo, ou vem. Vem comigo aqui. Ó. Ou então você faz isso aqui, ó. Quadrado do primeiro, que vai dar 25. Como aqui está menos, né? Fica menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5 é 10, vezes R é 10R, mais quadrado do segundo, R ao quadrado. Beleza? Lembrarem produtos notáveis. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. No meio aqui, 5 ao quadrado é 25, aqui 5 mais R ao quadrado. 25, né? Quadrado do primeiro, agora é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 10R, mais quadrado do segundo. Giras, o que eu faço com esse negócio? Dá para cortar alguém? Dá para mandar um facãozinho aí em alguém? Dá, não dá? Quem é que eu corto aí, Girassol? Quem é que eu corto aí, Girassol? O 10R. Isso aí! Agora sim! Então vamos lá. Ó, menos 10R, cortou com 10R, facão. Aí agora, o que sobrou? 25 mais 25 mais 25, 75. R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado. Girinhas, o 75 está somando, vai passar para lá, subtraindo. Então, estou chutando até aqui, Girinhas. Então, 107 menos 75 é 32. O 2 vai dividindo, R ao quadrado é 16. O R é quanto? Cuidado, viu? A raiz de 16 é 4, né? Mas como o expoente é par, fica mais ou menos 4. Porque na hora de resolver aqui, ó, você põe mais ou menos fora da raiz. Por quê? Porque você tem que lembrar que menos 4 ao quadrado também dá 16. Como o expoente é par, tem que pôr mais ou menos. Só que tem um detalhe. Lá no início da questão, ele fala: 3 números positivos formam uma PA crescente. Então, o que eu vou falar aqui não é nem por causa do número positivo, é porque ele falou que a PA é crescente. Viu? Porque eu posso ter números positivos que eles estão diminuindo, e aí a razão é negativa. Mas aqui não, aqui ele fala que a PA é crescente. Se a PA é crescente, a razão vai ter que ser quanto? Só o 4 que vai servir. Porque se a razão for negativa, a PA é decrescente, beleza? Decrescente. Girias, enfim, encontramos o R, substitui aqui na PA agora. Substitui na PA.
Vai ficar mais ou menos assim, Giras, ó. Vamos lá, substituindo. 5 menos R aqui, tá vendo? 5 menos R, 5 menos 4 é 1. 5 e 5 mais 4, 9. Essa é a nossa PA. 1, 5 e 9. Beleza? 1, 5 e 9. E aí ele quer o quê? Então, o primeiro desses números. O primeiro é 1, letra D de dado. 1, letra D de dado. Fechou? Entenderam aqui, Giras? Suave? Galerinha, eu sei que está no finalzinho aqui já. Deixa eu só dar mais uma dicasinha rápida aqui, que eu já libero vocês, pode ser? Só uma dicasinha rápida, não vai nem ficar até meio-dia e 50, não. Coisa rápida mesmo, coisa de 2 minutinhos, viu? Só apagando aqui, só para dar uma dica aí para algumas situações. Que é isso aqui, ó. Tô apagando, vírus. É isso aqui, vírus, ó. É uma dica para você encontrar o número de termos de uma PA de modo mais rápido. Se você tiver o primeiro e o último e souber a razão, você tem um jeito bem rápido que é o seguinte, quer ver? Vamos imaginar um PA aqui, ó. 17, 21, 25 e por aí vai, beleza? Por aí vai. Até 61. Pergunta rápida. Quantos termos tem essa PA? Sabe como é que você faz isso aqui de um modo bem rápido? É claro que você poderia pegar a fórmula e substituir. Aí se eu fosse jogar na fórmula, eu ia chamar o 61 de AN, seria o último termo. O último termo eu chamaria de AN nesse caso. O 17 é o A1, e você sabe que a razão aqui é 4, né? Está aumentando de 4 em 4. Daria 7 jogar na fórmula. Mas o jeito mais rápido é esse aqui, Giras. Ó, você pega o último menos o primeiro, beleza? 61 menos 17. Quando você faz o último menos o primeiro, você está pegando a variação que ocorreu. A amplitude dessa PA, vamos falar assim. Aí eu pego isso aqui e divido pela razão. Pois é, por quê? Porque a razão me mostra de quanto em quanto que está aumentando. Então, ó, 61 menos 14 vai dar o quê? 44. Quer dizer que no total variou 44. Não são 44 termos, não, viu? 44 seria a variação, tipo assim, da PA mesmo. Do primeiro para o último, eu somei 44 unidades, vamos falar assim. Aí 44 sobre 4 dá 11, não é? Aí tem um detalhe. Esse 11 não é o número de termos. Esse 11, Giras, seria o número de intervalos. Para encontrar o número de termos, você aumenta 1 aqui, beleza? Aumenta 1, aí agora sim eu tenho o número de termos. Então, essa é a maneira mais rápida de encontrar o número de termos. Pega o último menos o primeiro e divide pela razão. Mas não esqueçam de somar 1 no valor final. Por que eu vou somar 1? Vamos visualizar uma PA menor, só para você visualizar por que soma 1. Olha para você ver, ó. Por que soma 1? Vamos pegar aqui uma PA menor. 8, 11, 14. Aqui a gente já sabe. Quantos termos tem aqui? 3, né? Se eu fosse usar esse raciocínio, eu pegaria o último menos o primeiro, 14 menos 8, dividido pela razão. Qual a razão dessa PA, Giras? Qual a razão aqui? 3. 14 menos 8 é 6. 6 dividido por 3 é 2. Aí eu te pergunto, essa PA tem 2 termos? Não. Ela tem 2 intervalos, ó. 1, 2. O número de termos é 1 a mais, tá vendo? Seriam 3 termos. Porque é mais ou menos assim, ó. Você vai do A1 ao A3. Tá vendo? 3 menos 1, 2. São duas razões que eu pulei. Então, o 2 é o número de intervalos. O número de termos é 1 a mais. Porque na hora que você começa a contar aqui, é mais ou menos assim, ó. Você tem um termo, um intervalo. Um termo, um intervalo e um termo. Você começa contando em termo e termina em termo, tá vendo? Por isso que termo dá 1 a mais que intervalos. Tudo bem, Giras? Deu para vocês entenderem essa ideia? Deu para pegar aí ou não?
Na hora, Zé. Na hora? Então, para a próxima aula, resolve para mim esse exemplo aqui, ó, para a próxima aula, não é para hoje não, viu? Para a próxima aula. Vem te treinar, usando essa ideia. Voltou? Alguém conseguiu, Giras, tirar o print aí? Meu braço tá doendo aqui já. Alguém tirou o print? Ô, Giras, tá desfocado, tem que focar, né, Giras? Não pode perder o foco, entendeu? O foco. Ó, mantém o foco. Ô, Giras, falou pra vocês, brigadão, viu? Tamo junto, até a próxima aula. Qualquer coisa, nós estamos aí. Quem quiser mais exercício pode me mandar. Eu vou preparar uma lista aí para mandar para vocês. De trigonometria também, pra gente treinar daquela matéria linda e maravilhosa. E no mais é isso aí. Falou, Giras, valeu! Valeu, Giras! Fui! Olha, você é um bebezinho, Giras, ó. 14 anos. Com a barba parece que tem 18. 100 é 14. Falou, Thalita, Stephanie, Mateusão, todo mundo. Fui, valeu, Giras. Tô apagando, hein? Tô apagando, não, tô desligando. Falou, Giras. Valeu, aula top. É nóis, valeu, velho. Vocês aqui são top. Topzeiras. Falou, Giras. Eu que agradeço.